Culto Mensal de Ação de Graças. Palavras de Meishu Sama, Interferência da Personalidade na Evolução da Alma, publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4. Interferência da personalidade na evolução da alma. Todo sofrimento é consequência da existência de ego e apego. O ego corresponde à visão subjetiva, isto é, a pessoa julga-se correta em tudo aquilo que ela pensa. Por isso, o importante é descartar a visão subjetiva e procurar observar a si mesmo de uma forma objetiva, com um olhar imparcial. É o ego da pessoa que justifica todas as suas atitudes. De outra parte, não conseguir enxergar o próprio erro é falta de Tie. É por isso que sempre reafirmo a necessidade do aprimoramento da sabedoria. O princípio da fé parte da premissa de se ter sabedoria e Makoto. Assim, cada um deve desenvolver sua capacidade de distinguir se o que está fazendo é certo ou errado. No budismo se diz Tie Shokaku, e no cristianismo o fruto da árvore da sabedoria. Quem não tem sabedoria comete muitos erros e malogra com frequência. Pergunta de ministro: podemos pensar que a sabedoria nos é dada por Deus? Meishu Sama: sim, isso mesmo. No entanto, o ego do ser humano bloqueia o recebimento do saber. O importante é, pois, ser sunal, obediente, dócil, maleável. No mundo existem pessoas que escutam bem as palavras daqueles que possuem um status mais elevado, admirado socialmente, mas poucos dão ouvidos à opinião dos que lhes são inferiores na escala social. A atitude mais nobre, contudo, é escutar o que as pessoas têm a dizer, mesmo que sejam mais simples e menos favorecidas do que você. Eu sempre acato o que os meus subordinados dizem. Quem está ao redor pensa: por que será que o mestre escuta essas coisas? Todavia, as pessoas dedicam com alegria, porque ajo dessa maneira. Quando elas me procuram para perguntar se está bom proceder de determinada forma, eu respondo-lhes que está tudo bem, mesmo nas situações em que percebo que irão malograr. Assim, ao falharem, começam a compreender. Sabedoria, Makoto e bom senso são as bases da fé, pois a verdade condiz com o bom senso, e este é lógico. Ansiedade pelo resultado. Pergunta de ministro: sobre as pessoas que encaminhamos a fé, consiste numa espécie de apego imaginar e querer que fiquem de uma maneira determinada? Resposta de Meishu Sama: quem pensa assim não tem fé e não está confiando em Deus. Tudo que acontece é pela vontade dele. Para conseguir entregar tudo nas mãos do Criador, é necessário bastante aprimoramento, e as pessoas acabam sofrendo por pensarem de uma maneira muito humana. Quando eu me defronto com algum problema e não encontro uma solução, entrego tudo nas mãos de Deus. Ao ver alguém que esteja fazendo algo errado, eu deixo. Pois se alertarmos a pessoa enquanto ela está querendo agir à sua própria maneira, de nada adiantará, porque ela não entenderá. Quando ela estiver num beco sem saída, então começará a entender. Ministro: como saber se já chegou ao beco sem saída? Meishu Sama: isso é facilmente perceptível. Quando se chega a esse ponto, a pessoa entende o fato e sofre. Nessa hora, Deus fala: se você está se entregando completamente para eu cuidar, resolverei o problema. Por essa razão, o melhor a se fazer é entregar tudo a Deus. O ponto principal da fé. Digo sempre o mesmo sobre a fé. Ela se baseia no sentimento de, em primeiro lugar, entregar-se a Deus. Por essa razão, quando o tolo ser humano quer realizar algo baseado exclusivamente em seu entendimento, não há a menor possibilidade de alcançar êxito. É muito importante salientar, porém, que não se pode desprezar o significado correto do esforço pessoal.
É claro que, como Deus da Messiânica é o Deus Supremo, Ele é portador de uma força absoluta e pode, por isso, nos conceder qualquer tipo de bênçãos. Se o ser humano agir de acordo com a vontade divina, naturalmente as graças lhe serão concedidas. Portanto, sendo Deus Supremo quem irá criar um mundo isento de doenças, pobreza e conflitos, caso o projeto de cada um não se desenvolva como desejado, o melhor caminho é o arrependimento e a reflexão, pois certamente a causa do malogro será encontrada.